Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com você para resolver mais uma questãozinha de prova. Às vezes questãozinha, às vezes questãozona, né? Depende, mas resolver a questão é colocar em prática, né? Colocar a sua criatividade em dia, é colocar em prática o seu conhecimento. Aquilo que você já assistiu sobre o tema, né? Você aplica na prática aí no caso. Com isso, vai ganhando experiência, vai ganhando malícia, né? E vai resolvendo as questões com mais segurança e eficiência, lógico, tá certo? Por isso que eu digo sempre, né? Resolver questões é o seu treino antes da competição, né? Porque eu treino bastante antes, depois eu corro atrás, tá certo? E nós estamos começando, então, né? Como eu falo sempre, a nossa segunda fase do projeto aí, que é o nosso canal no YouTube lá, que era a primeira fase teoria, tem aí a teoria para você assistir, né? Reforçar bem, e agora, a segunda fase, resolver exercícios sobre esses temas aí no caso, tá certo? Estamos separando por bancas para você, né, se acostumar com cada uma delas. Os assuntos são iguais, a teoria é a mesma, mas a maneira como as bancas apresentam as questões é muito interessante. E nós estamos aqui começando a série, né, da GV. Nós temos uma série de questões gravadas da GV e o tema são verdades e mentiras aí, né? É um tema que você resolve de maneira bem direta, né? Sabendo o que procurar, você resolve rapidamente, né? De maneira correta, e as bancas, cada uma delas gosta de um determinado tipo de exercício, no caso, tá certo? Vamos lá então para a nossa questão de hoje. Qual é a cara dela, professor? Tá aqui, ó. Opa, vamos descer, lógico, tá aqui. Agora ficou bom para ler, né? José, Lucas, Caio, Pedro e Túlio são crianças e brincam na casa de um deles. Certo momento, a dona de casa ouve algo se quebrar, vai até onde eles estão e pergunta: quem quebrou o vaso? Né? José disse: não fui eu, nem Caio. Lucas disse: foi Caio ou Túlio? Caio disse: foi Pedro. Pedro disse: Lucas mente. Túlio disse: foi Pedro ou José. Sabendo-se que apenas um deles mentiu e que os outros disseram a verdade, quem quebrou o vaso foi. Então, esse é o exercício clássico, né? Do culpado, os inocentes, né? O mentiroso, os que dizem a verdade. É clássico esse daí. Mas toda situação que envolve, no caso, verdades e mentiras, obrigatoriamente deve existir uma contradição, né? Então, essa contradição aí, no caso, vai permitir, né, que a gente identifique qual é a hipótese correta, né? Vai permitir que a gente valide a hipótese correta. Como eu sempre digo, é um exercício do tipo hipotético, tem várias possibilidades de resposta. Aquela, né, que está sendo procurada é em função de determinadas condições. Por exemplo, só tem um culpado, né? Então quatro são inocentes. Só tem um mentiroso, portanto, quatro falam a verdade. Então, nós temos aqui duas condições, né? Então, os que mentiram e falaram a verdade, o culpado, né? E os inocentes aí. Então, eu sempre, quando eu tenho essas condições, permite que eu descubra, né? Qual é a hipótese considerada aí para essa situação. E para isso daí, eu sempre penso na possibilidade do quê? De identificar o par de contraditórios, porque os contraditórios não poderão ser ambos verdadeiros nem ambos falsos. Então, um é verdade, o outro é falso. O que eu não sei qual deles é, mas não importa. Não é por aí que eu resolvo. Eu congelo esse par e trabalho com o restante, porque o restante eu tenho certeza da condição deles, né? Da natureza deles. Por isso que ele fala: tem um mentiroso, quatro que fala a verdade. Então eu sempre separo desse grupo um que fala a verdade e mente e esquece, está congelado. E trabalho com o restante. Mas inicialmente o que eu tenho que buscar? Onde se encontra, né, no caso aí, o par de contraditório. E nesse tipo de exercício, né, é clássico, um exercício clássico aí no caso, pela fala de cada um, você vai perceber onde está a contradição, né? José disse: não fui eu, nem o Caio, né? Lucas disse: foi Caio ou Túlio. Caio disse: foi Pedro. Pedro disse: Lucas mente, né? E o Túlio
disse, foi Pedro ou foi José. Uma outra observação aí no caso, você pode perceber que a declaração, né, das pessoas aí no caso, tem proposições simples e proposições compostas. Isso daí, depende do exercício, vai te dar um pouco mais de trabalho. Por exemplo, a fala do José é uma proposição composta. Não fui eu, nem Caio. Não foi, né, José e não foi Caio. Então, é uma proposição composta. O pessoal não leva isso a sério, entre aspas, né? E quando pega um exercício mais complexo, isso daí acaba fazendo falta, né? A fala do Lucas, né? Foi Caio ou Túlio, então apareceu o conectivo ou. O Caio, né, já usou uma proposição simples, né? O Pedro usou uma proposição simples. A fala do Túlio é uma proposição composta. Então, dependendo do exercício, isso daí começa a te dar mais trabalho. O mesmo aconteceria com as alternativas, se tivesse lá no caso, né, algum condicional embutido lá, ou qualquer proposição além do condicional. Mas a estratégia aqui no caso é a mesma, né? Então eu vou buscar a fala dos contraditórios. Nesse caso é mais fácil de descobrir, porque você vai pegar o par que um fala que o outro mentiu, né? Então, por quê? Porque se Lucas mentiu, significa que um está falando a verdade, né? E o outro está falando que não é verdade. Um deles, mas eu não sei quem é. Então, Lucas disse, foi Caio Túlio. Pedro disse, Lucas está mentindo. Então, o que ele está falando? Não foi Caio Túlio, né? Então, deu para entender a ideia no caso? Entre o Lucas, né, e o Pedro, nós temos aqui o nosso par de contraditórias. Isso significa, esquece elas, congela e esquece. Um está falando a verdade, o outro está mentindo. Perfeito? Mas eu não sei e não quero saber no momento. Porque, veja bem, daquelas 5 possibilidades, um mentiroso e um que fala a verdade se encontra entre esses dois. Esquece. Significa que os outros 3 que sobraram, todos eles falaram a verdade. Então, o José disse, não fui eu nem Caio. Isso é o quê? Verdade. Né? Caio disse, foi o Pedro. E isso daí é verdade. Né? O Túlio disse, foi Pedro ou José. E isso daqui é verdade. Deu para entender? Congela o par de contraditórios e trabalha com o restante. Agora, eu vou verificar as verdades e vou ver o que eu consigo tirar delas. Por exemplo, o Caio falou, né? O Caio disse, foi Pedro, e isso é verdade. Portanto, descobrir quem é o culpado. Se esse é o objetivo do exercício, descobrir quem é o culpado. Quem é o culpado? Pedro. Acabou. O Pedro é o culpado. E se você quiser descobrir o mentiroso, é só verificar no caso dos 2 que nós separamos para ver quem confirma que foi o Pedro, né? Nós sabemos agora com certeza que o Pedro é culpado. O Lucas diz, foi Caio Túlio, pronto. Né? O Lucas está mentindo, porque não foi nenhum desses 2, foi o Pedro. Aí o Pedro diz, o Lucas está mentindo, porque fui eu. Né? Não foram eles, fui eu. Né? Então o Pedro sabe no caso. Então, se você precisar depois descobrir quem é o mentiroso, aí nós podemos fazer. Mas no primeiro momento a gente descobre sempre quem é o culpado e não o mentiroso. Né? Então, qual que é o nosso raciocínio para esse tipo de questão de verdades e mentiras? Localizar onde se encontram os contraditórios, congela e analisa o que sobrou. O que sobrou vai te ajudar a resolver, tá certo? Portanto, né, quem quebrou o vaso, quem é o culpado, que é a pergunta dele, é o Pedro. Então, alternativa D de 2. Legal? Essa nossa organizadora, a FGV, adora esse tipo de questão. E é uma questão recente, né? 2022 aí no caso, que vai te ajudar, né, a você modelar esse tipo de exercício aí para essa prova, né? Essa prova não, mas eu digo de um modo geral para a organizadora FGV. Legal? É isso daí. Então, como eu falo sempre para você aí no caso, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Essa situação, né? Peço para você se inscrever, se você não se inscreveu, né? Ativa lá o sininho para quem está inscrito e você também para receber as novidades.
dê o like, dê o joinha, compartilhe, né? Ah, professor, mas o senhor está começando com exercício? Não, não é que eu estou começando, é a segunda fase. A teoria já tem, a teoria sobre verdades e mentiras já está também lá no canal disponível. É só você procurar lá, né, onde ela se encontra, e você vai aí, no caso, ter a teoria, depois você vai associando com os exercícios do caso, tá certo? Isso é extremamente importante. Teoria e prática. Mas prática com seriedade, não procura ser mais malandro, né, do que o examinador. Ah, eu sou mais esperto. Não é, porque foi ele que criou a questão. Mas quando a gente cria alguns hábitos de resolução e tudo mais, né, aí sim você acaba ficando mais esperto que ele. Porque às vezes aquela coisinha que ele deixou lá escondidinha para ser mais rápida a resolução, você consegue perceber. Legal? É isso aí. Eu, Ângelo Primo, por enquanto vou me despedindo, mas volto para resolver mais questões. Tem muitas questões. Raciocínio lógico tem uma infinidade de questões que nós estaremos aqui resolvendo de várias bancas, né? Vários assuntos, com certeza, para deixar você preparadíssimo para o seu concurso. É isso aí. Um abraço, até mais. Tchau.